Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais uma teleaula. Hoje o nosso tema da teleaula é o curso básico da parte de prevenção a incêndios e explosões, parte interessada no nosso conhecimento básico de todos os itens abordados durante o curso de eletricidade. Não podemos deixar de relembrar o que vocês já viram no curso de eletricidade, o como é importante entender os conceitos básicos de aterramento, a sinalizar o local, o uso de EPIs e EPCs. A forma conjunta de trabalho. Eu, professor Virgínio, vou conduzir essa teleaula do curso de combate a incêndios. Bom, sejam bem-vindos e fiquem à vontade. Um item importante de se entender no curso básico de brigada de incêndio ou de combate a incêndio é os itens de entender o porquê a ciência do fogo existe até nos dias de hoje. Quais são os itens básicos que trouxeram nos moldes que se encontram hoje. E a extinção a incêndios e a prevenção a incêndios. Vale destacar o conhecimento básico que vocês têm das datas importantes que passaram pelo Brasil para se ter os incêndios. Lembra que nós comentamos, e vocês já devem ter ouvido muito no noticiário, os 3 incêndios históricos que aconteceram no Brasil, todos na década de 70. Alguém pode me ajudar? Lembram do incêndio que aconteceu no edifício Andraus, no Joelma, e no grande ABC Paulista, na indústria da Volkswagen? São incêndios que, a partir desses, que tiveram grandes pessoas envolvidas, que mudou toda a história do fogo e das leis que aconteceram no Brasil. Mas não podemos deixar de esquecer o que aconteceu no dia 27 de janeiro deste ano. Catastrófico acidente. Aconteceu o incêndio em Santa Maria, na Boate Kiss. Incêndio pelo qual matou 241 pessoas. Incêndio que podia ser previsto, mas ninguém preveu esse item. Houve falhas? Houve, mas nós temos que aprender com esse incêndio para que não aconteça mais nos nossos dias. Antes disso, nós podemos lembrar uma data muito importante que nós podemos entender e é comemorado até hoje, é o dia 8 de março, que é comemorado o Dia da Mulher. Em 1870, na década de 70 do século XIX, aconteceu um incêndio muito grande em proporções onde as mulheres que trabalhavam em uma fábrica de tecelagem lutavam por condições melhores de trabalho. E isso estava debilitando as suas condições básicas de trabalho, trabalhando em torno de 14, 16 horas por dia. E elas levavam seus filhos para a indústria. E elas estavam cansadas desse ritmo de trabalho e resolveram protestar. Ao momento em que elas protestaram, os donos da fábrica não gostaram dessa situação, porque elas reivindicavam coisas que não era para aquela época, como melhores condições no ambiente de trabalho e uma menor jornada de trabalho. E uma coisa muito diferente, que é ter um momento para poder amamentar os filhos e retirar os filhos que estavam mortos, machucados naquele ambiente fabril, que não era ambiente de indústria como nós vemos hoje. Há uma dúvida em que os donos da fábrica ou as próprias mulheres tacaram fogo. Até hoje não se sabe, mas não tinha-se como controlar. A partir desses incêndios históricos, hoje a gente encontra que cada estado brasileiro tem as suas normas de procedimento de incêndio. Não existe uma norma nacional. No nosso curso, nós vamos ver conceitos básicos que vão trazer itens importantes para o nosso entendimento de sociedade. Um deles que nós vamos ver é a ciência do fogo. Qual é a finalidade? É apresentar os conceitos e técnicas fundamentais para a preservação da vida e a prevenção de acidentes, através do método de ensino interativo. Por isso o curso de brigada focado para o curso da INR10. Além do curso da brigada, preparar você, caro aluno, para se prevenir no momento de incêndio. Norteando princípios elementares da prevenção e combate a incêndio e da necessidade da mudança de comportamento. Apresentar conceitos e técnicas fundamentais para a preservação da vida e a prevenção de incêndios, porque o incêndio não começa de uma grande proporção, ele começa bem pequenininho. Através de método de ensino interativo, norteando princípios básicos de prevenção e combate a incêndio. Uma das grandes finalidades, imagem do incêndio do edifício Andraus. Nós temos que entender portarias, técnicas, como a gente pode entender como o fogo ele interage numa construção, quais são as classes, as causas de incêndio. E é por isso que nós vamos nos preparar e focar nesse item de assunto.
A introdução básica. O conhecimento preserva a vida e traz segurança. Isso é verdade ou mentira? Nós podemos entender esse conceito como o item principal do entendimento de sociedade. Um dos itens importantes. Entender o conceito do incêndio para poder combater ele. Nenhum incêndio já começa em grandes proporções. Ele começa grande assim? Não subestima os acontecimentos. Quantos que já aconteceram? Lembrando dos 4 principais. Comportamento humano em locais de incêndio. Com quem você se parece? Desespero, foge, medo da morte, sai de fininho ou socorre? Queira você socorrer. Fogo, definição. Reação química de oxidação com desprendimento de luz e calor. Lembrando do conceito básico do triângulo do fogo: material combustível, oxigênio e calor. O que é fogo? Fogo é a reação química de oxidação com desprendimento de luz e calor. Incêndio é o fogo fora do controle. A diferença entre fogo e incêndio qual é? Fogo, ele é desejado, utilizado e sob controle. Você consegue controlar? Sim. O incêndio, ele é indesejado, ele é destruidor e começa fora de controle. Então, como a gente pode entender que o fogo é? Ele é nenhum sistema de prevenção de incêndio será eficaz se não houver o elemento humano para prepará-lo. Esse elemento humano para combater eficazmente um incêndio deverá estar perfeitamente treinado. E é um erro pensar que sem treinamento, alguém, por mais hábil que seja, por mais coragem que tenha, por mais valor que possua, seja capaz de atuar de maneira eficiente quanto do aparecimento do fogo. Só poderá atuar de uma maneira eficiente quando se tem os conceitos básicos e o entendimento do que possa acontecer. E isso a gente pode entender no conceito bem direcionado à eletricidade. De uma maneira que a gente sabe muito bem, nunca usar a água para combater o incêndio, porque a água é um condutor de eletricidade. O que é necessário para que haja fogo? A união de 3 elementos básicos: material combustível, comburente e calor. Como nós podemos ver no triângulo do fogo: combustível, comburente e calor. Os 3 unidos nós vamos formar o fogo. Combustível, o que é? Classificação quanto ao estado físico. O combustível pode ser sólido, líquido e gasoso. Vamos dar um exemplo de combustível sólido. Combustível sólido. Queima em superfície e profundidade, deixando resíduos. Madeira, papel, borracha, entre outros. Líquido. Queimam somente em superfície. Quando derramados, queimam toda a superfície. Exemplos: tinta a óleo, gasolina, éter, óleo de soja. Combustível gasoso. Espalha-se por todo o ambiente disponível. Queima de forma instantânea. Podemos dar um exemplo? Sim, gases. Então, o combustível nós podemos entender que nós temos 2. Quanto à sua inflamabilidade, nós podemos ver os comuns, que queimam somente quando aquecidos e com presença de uma centelha. Exemplos, nós temos o papel, o tecido, o óleo de soja. Inflamáveis, que queimam com a simples presença de uma centelha. Gasolina, éter, GLP. O que é GLP? Gás liquefeito de petróleo. Quais são os componentes básicos do gás? Propano e butano. O oxigênio, um dos integrantes do triângulo do fogo, reage com o combustível transformando-se. No ar atmosférico, nós temos a presença de 21%. E mínimo para a sobrevivência humana, 16%. O mínimo para existir chamas, 13%.
Então, a combustão o que é? É uma reação química entre corpos muito frequente na natureza. O exemplo é o fogo. Durante essa reação química entre os combustíveis e os comburentes, ocorrerá a combinação dos elementos químicos, originando outros produtos diferentes que são fumaça, calor, gases, chama ou incandescência. Aonde ocorre a combustão e nós temos esses 4 elementos que são posteriores ao sistema: fumaça, calor, gases e chama ou incandescência. Fumaça é uma mescla de gases, partículas sólidas e vapores de água. A cor da fumaça serve de orientação prática, pois indica o tipo de material que está sendo decomposto na combustão: madeira, tecido, papel, plástico ou combustível. Fumaça branca ou cor cinza clara nos indica que é uma queima de combustível comum. Exemplo: madeira, tecido, papel, capim e entre outros. Fumaça negra ou cinza escura é originária de combustão incompletas, geralmente produtos derivados de petróleo, tais como graxas, óleos, pneus e plásticos. Fumaça amarela ou vermelha nos indica que está queimando um combustível em que seus gases são altamente tóxicos. Exemplo: produtos químicos. Transmissão de calor. Existem 3 formas de transmissão de calor. Vamos entender quais são? Vamos. Condução. O que é condução? Eu estou conduzindo o material de um lado para o outro, como uma barra de ferro esquentando em uma ponta, transmitindo calor para a outra. Certo? Convecção é através do quê? Dos gases. Os gases em um ambiente levam calor para o outro. Um exemplo: em dia quente, aquece todo o ambiente, levando as massas de gases, sempre aquecendo a parte superior primeiro, depois a posterior, que é próxima ao solo. O frio sempre vai ficar próximo à superfície. Irradiação, através das ondas de calor. Um exemplo de irradiação, bem simples, nós temos o micro-ondas. Calor, energia térmica. O calor transfere-se do corpo de maior temperatura para o do seu de menor temperatura. Exemplos: os 3 que nós vimos: combustão, convecção e radiação. Pode provocar desidratação e queimaduras. Pode provocar mudança de estado físico e dilatação térmica dos materiais. Perder o quê? Umidade. Transmissão de calor através da combustão. Aqueço a barra de ferro de um lado e transfiro o calor para o outro. Olha lá, seguindo as setas. Barra de ferro de um lado, aquecendo e levando para o outro. Condução. Então, condução é o tipo de transmissão de calor que transmite a temperatura molécula a molécula. Uma colher de água fervente é o exemplo. Exemplo de transmissão de calor: condução. Nós temos de um lado, nós temos 2 salas, uma próxima à outra. Uma sala aquecendo, queimando, formando gases. Eles vão transmitir esse calor através da condução para a outra sala que está ao lado, através de uma parede e outra, aquecendo uma, transmitindo calor para a outra, podendo passar os gases entre as portas ou em algumas janelas. Eu vou conduzir este calor para o outro lado. Transmissão de calor, convecção. Um exemplo é espaços vazios entre as construções, chaminés. Exemplo muito bem que nós temos aqui em Curitiba, nós temos o shopping estação. No shopping estação nós temos vários andares, um diferentes do outro, mas nós temos abertura entre os andares. Se na praça de alimentação que fica no térreo aquecer, começar o incêndio e formar a fumaça, eu vou transmitir através da convecção esta fumaça com partículas de calor para outros andares e podendo num andar superior ou em 2 andares superiores queimar outro material através da convecção. Convecção é a massa de ar quente sob e encontrada em uma massa de ar fria. Sobe e encontra uma massa de ar fria
e como dois corpos não ocupam o mesmo espaço, há uma formação de um looping. O que é um looping? É ar quente e ar frio. A temperatura do ar quente pode atingir o ponto de fulgor de alguns materiais e iniciar outro incêndio em outro lugar. Vamos ver algum exemplo? O exemplo que nós vimos no shopping estação, aqui em Curitiba. Ou nós podemos visualizar um edifício, vários andares, fosso do elevador, levar o quê? Massas de calor para outros andares. Ou pelas janelas, por fora ou por dentro. Transmissão de calor e irradiação. Como é? Eu aqueço um ambiente e transmito por ondas de calor para outro ambiente. Como a gente pode ver aqui no slide. Um lado aquecendo e levando para o outro através de ondas de calor. Irradiação. É a transmissão realizada por ondas caloríficas vindas de uma fonte de calor. Um exemplo muito comum é o Sol. Irradiação. Um prédio queimando, não indo pela fumaça o calor. Próximo prédio ou casa, levando ondas de calor de um prédio ao outro. Por isso que nós temos uma norma aqui no estado do Paraná que obriga o distanciamento mínimo de uma construção e outra, para não levar ondas de calor de um edifício para o outro. Processos de propagação do fogo. Numa única foto nós podemos visualizar eles. Nós podemos ver a convecção subindo pelo elevador, o quê? As massas de fumaça com ondas de calor, certo? E levando chamas para o último andar. Um exemplo claro disso. A condução, um andar para o outro, um andar pegando fogo, através das ondas de calor queimando o teto e pegando fogo no andar acima. Irradiação, um prédio pegando fogo e levando ondas de calor para o outro prédio que fica ao lado. Um exemplo clássico dos 3 elementos básicos de propagação do fogo. Técnicas de extinção de incêndios. Vamos ver? Então, como a gente pode ver a primeira? O resfriamento, que é quando eu adiciono o quê? Um dos extintores, como a água, o mais comum, para apagar a reação química em cadeia, o triângulo do fogo. Eu vou estar tirando o quê? Do triângulo do fogo? O calor. A água, a baixa temperatura, e eu não consigo ter mais fogo. A outra técnica, o abafamento. Eu retiro a presença do quê? De oxigênio. Através de um abafamento, como um exemplo claro disso é o CO2. O CO2, quando a superfície, ele faz ondas de fumaça, aquela névoa branca que está a menos 70 graus, ela baixa sobre o incêndio e retira as ondas de calor, fazendo o abafamento. Originando o caso do looping, que nunca 2 massas de ar podem ocupar o mesmo espaço. O outro é o isolamento. Eu consigo isolar o material da superfície, retirando o material. Se está queimando a cadeira, vamos retirar as cadeiras próximas ao incêndio. Se está queimando madeira, vamos tirar a madeira próxima ao incêndio. Classes de incêndio. Nós podemos ter 4 classes de incêndio denominadas. A primeira, classe A, combustíveis sólidos. Exemplos de combustíveis sólidos: madeira, tecido, papel. Classe B, combustíveis líquidos. Exemplos: gasolina, álcool, éter, diesel. Classe C, combustíveis energizados. Exemplo clássico de computadores, televisores, rede elétrica. Classe D, combustíveis metais, materiais que queimam sob superfície. Exemplos: rodas de caminhão, pastilhas de freio. Classe A, vamos entender cada uma delas. O incêndio classe A, as características, né? Queima na superfície e em profundidade e queima deixando resíduos ou cinzas.
Classe B, o exemplo de classe A: papel, tecido, plásticos, madeira e borracha. Classe B: queima somente na superfície e não deixa profundidade, e não queima em profundidade. Exemplos: gasolina, éter, álcool, acetona, piche, gás de cozinha. Classe C: materiais elétricos energizados. Classe D: metais pirofóricos. Esses metais não são encontrados em nossa fábrica. São encontrados em indústrias automobilísticas, por exemplo, raspa de zinco, limalhas de magnésio e entre outros. Causas de incêndios: nós podemos ter naturais e artificiais. Esse já é o tema da nossa próxima aula. Muito obrigado e eu me coloco à disposição. Foi um prazer. O professor Virgínio agradece a todos. Obrigado.